Boa noite, galera. Sou o Felipe da MacGyver Infocell, né? A gente começando novos vídeos, novos episódios aqui, né, na assistência, mostrando para vocês algumas técnicas, algumas coisas que vocês devem fazer. Eu tô com o aparelho e eu vou estar mostrando para vocês os primeiros diagnósticos para a gente saber se o aparelho está funcionando, se o aparelho está ligando, se o aparelho está carregando, somente com a fonte de bancada. Somente com a fonte de bancada e com o multímetro. A gente quer diagnosticar e achar, saber se o aparelho tem algum problema antes de comprar uma tela. Eu tô com o aparelho aqui, né? Ó, a tela toda quebrada. E muitos de nós, lojistas, técnicos, às vezes acontece de comprar aparelho e não ter certeza se o aparelho tá ligando. Compra a tela no escuro, não sabe se o aparelho liga, se o aparelho não liga. Aí que vem todos aqueles problemas para vocês. Aí a gente acaba gastando dinheiro com tela, fornecedor não devolve dinheiro, entre outros problemas. Como que a gente consegue evitar um pouco desses problemas? Tá evitando esses problemas, testando o aparelho ao máximo antes de comprar a tela. Como, Felipe? Mas se o aparelho não dá imagem? Mas o aparelho ele tem um consumo de carga, ele tem um consumo de resposta, ele tem um comportamento na fonte. É isso que eu quero que vocês comecem a entender. Comportamento. Como que um aparelho normal se comporta? Como que eu sei só com a fonte, com o meu multímetro, que o meu aparelho vai ligar, que ele vai carregar, que ele vai ter um comportamento exato? Como que eu sei? Né? Então, eu tô aqui com A30S, a tela AMOLED. É um aparelho que eu não tenho uma tela aqui para testar. E é um aparelho que eu quero saber se ele tá ligando, se ele tá carregando, entre outras coisas. Eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática como que vocês vão conseguir saber se o aparelho tá ligando ou não. Mudei aqui a nossa área de trabalho aqui para vocês visualizar o meu multímetro, né? O multímetro e minha fonte de bancada, tá? Então aqui, ó, do meu lado aqui eu tenho o multímetro e tenho a fonte de bancada. Primeira coisa que a gente faz, testa a tensão da bateria. Por quê? Nenhum aparelho carrega se a bateria tiver com baixa tensão. O aparelho tem um mínimo de carga necessária para o setor de carregamento vir a trabalhar. Então o setor de carregamento ele só trabalha se tiver um mínimo de carga possível. Dessa forma que a gente consegue saber se o aparelho tem condição de ligar. Primeiro, tensão na bateria. Com o meu multímetro na escala de tensão contínua, ó, vou desligar e vou tá ligando. Multímetro na escala de tensão contínua. Eu pego, venho aqui ao meu conector de bateria. Vou focar aqui bem aqui o conector aqui para vocês estarem vendo. Aqui no meu conector de bateria. Como vocês podem estar vendo,
eu vou ter dois pinos grandes de um lado e de outro, ó. Um vai ser positivo, o outro negativo. Se eu inverter as pontas, no meu multímetro vai dar menos. Ó. Então aí eu tenho uma bateria com 3.6 volts. 3.6 volts. Ou seja, a minha bateria tem carga para ligar meu aparelho. Só que eu não sei se tá ligando porque eu não tenho imagem. Como que mesmo assim eu identifico esse ligamento? Como que eu sei se tá carregando? Agora sim nós vamos para a fonte de bancada. Olha só. O aparelho ainda assim com a bateria desconectada. Bateria desconectada. Eu vou estar plugando a minha aí bateria desconectada, ó. Eu vou estar plugando o cabo USB na minha fonte. Olha, notem a minha fonte com a bateria desconectada. O que acontece? Quando você pluga um cabo USB sem a bateria, o setor de carregamento ele vai ter que trabalhar mesmo sem a bateria. Então ele vai fazer o processo de buscar a bateria e se ele não encontrar, ele vai abaixar a tensão, a tensão de consumo, a corrente de consumo, né? Então ele busca, aí ele, na hora que ele está buscando a bateria, a corrente tem a aumentar. Na hora que ele não acha a bateria, a corrente tende a diminuir. Então vamos lá. Eu vou plugar. Note que na minha fonte ele começa com uma tensão baixa, ou 50, 60, e logo em seguida ele aumenta para 150 e depois abaixa. E depois ele aumenta, e depois ele abaixa, e depois ele aumenta. Então ele fica nesse loop, vai e volta, subindo e abaixando a minha amperagem. Ela sobe e abaixa. Isso significa que cada vez que ela sobe, ela está buscando bateria. Cada vez que ela abaixa, ela não está achando, identificando bateria. Significa que meu setor de carga está carregando. Quando vocês tiverem um problema de setor de carregamento, geralmente o setor de carregamento trava, fica estagnado, fica numa tensão baixa, não trabalha. Ele não faz esse processo de busca. Então, sem esse processo de busca, o setor de carga não funciona. Com o processo de busca, setor de carregamento funcionando. Ou seja, se eu plugar a bateria e mesmo assim não carregar, verifico novamente a bateria, coloco outra. Se não carregar, verifico PCI, conector de carga, verifico partes de carregamento. Detalhe: aparelhos mais modernos não carrega com menos do que 1 ampere. Não carrega menos do que 1 ampere. Então todo aparelho que tiver menos de 1 ampere não carrega. Esquece, não carrega. Então vamos plugar a bateria. Olha só, plugamos a bateria, né?
Vamos estar plugando a bateria. Voltamos aqui, né? Desculpa aí. Vamos estar plugando a bateria, né? Como vocês podem ver. E vamos olhar como que vai se comportar a fonte com a bateria plugada. Como vocês notam, nós começa com uma tensão baixa. Logo em seguida, a minha tensão aumenta porque encontrou a bateria. Olha só que interessante. Se vocês prestarem atenção, depois de aumentar, depois de encontrar a bateria e aumentar, a minha tensão abaixa novamente, porque tá calculando a porcentagem de bateria. O que acontece? Quando calcula a porcentagem de bateria, é onde que a gente tem que saber quando que calcula a porcentagem de bateria. Por quê? Às vezes pode estar querendo carregar sem a bateria, o setor de carga funcionando, coisa e tal, mas a minha PCI de carga, mesmo sem a tela, vai estar com problema de termistor. O problema de termistor só se dá após o cálculo da bateria. Ou seja, quando tenta calcular, o termistor interrompe. Aí a tensão continua baixa. Então, mesmo com o aparelho, com a tela não funcionando, a gente consegue identificar, tá? Mesmo o aparelho com a tela não funcionando, a gente consegue identificar. Olha só. Olha só. Agora eu vou desplugar. Despluguei do cabo USB. Vou plugar novamente no cabo USB. Percebe-se. Vai ter uma hora que minha fonte ela vai dar 800, aí vai abaixar para 400 e alguma coisa ou 500 e alguma coisa, e logo em seguida vai aumentar de novo para 800. Quando ela estiver nessa faixa dos 400, esperando subir, quando ela sobe significa que calculou a porcentagem da bateria. Então, se você tiver um problema de termistor, mesmo com o aparelho sem dar imagem, vocês conseguem identificar. Olha só, vocês têm um problema de termistor. O aparelho não carrega após porcentagem, após liberar a porcentagem. Então vamos lá, ó. Tensão baixa, 1600, 1700. Agora vai diminuir para calcular a porcentagem, ó. Diminuiu para 0,400. Encontrou a porcentagem 1800. Se diminuísse 0,400 e zerasse, significa que meu setor de carga tá ok, porém nós temos uma falha de termistor. Como que é bom a gente identificar a fonte? Entender o aparelho, quando o aparelho todos os consumos, todos os consumos e o modo de trabalhar pela fonte. Só pela fonte a gente consegue identificar. Esse aparelho está funcionando perfeito. Agora vamos ver se o aparelho vai ligar, Felipe. Felipe, você verificou se o aparelho está carregando. Vamos ver se o aparelho vai ligar? O que acontece? Como que a gente identifica que o aparelho está ligando? O aparelho em fase de carregamento, em fase de carga, aqui ó, como vocês podem ver, quando vocês for tentar ligar o aparelho, ele vai dar um pulso. E na hora que ele dá esse pulso de inicialização, ele zera a minha fonte, ele zera ou ele abaixa a minha fonte. E nisso que ele abaixa, a gente consegue identificar que o aparelho está ligando. Olha só. Vou pressionar aqui para ligar. Ó. Pressionei para ligar. Olha só. Observa a minha fonte. Quase zerou e depois voltou para 1800.
Um pequeno pulso. Olha lá, baixou a minha tensão e depois voltou de novo para 1800. Isso significa que o aparelho ligou, o aparelho iniciou. Fora que eu consegui sentir que o aparelho vibrou. Mas mesmo que o aparelho não vibra, porque tem casos que você tem vibracal ou outros setores com defeito, vocês conseguem identificar só pelos pulsos da fonte, só como ele trabalha. Então, essa é a importância de vocês entender como que vocês começam uma análise num aparelho, mesmo ele estando com a tela quebrada e mesmo ele não estando apresentando imagem. Então esse aparelho sim, é só trocar a tela e vai estar resolvido. Entendeu? Assim eu não compro um aparelho no escuro, eu não tenho um problema mais para frente e assim vocês conseguem identificar os defeitos. Beleza? Valeu, galera!